Conversa hoje entre CDS e PS. Hoje, o vice-versa, contamos com os deputados João Almeida, do CDS, e João Galamba, do PS. Boa noite aos dois, obrigado por terem vindo. Começamos pelo João Almeida, pela chamada questão da TSU dos pensionistas, a taxa de sustentabilidade. O CDS acaba por aceitar a inclusão desta medida no pacote de austeridade, ainda que no documento que é enviado à Troika, ainda com uma indicação de que só em último recurso. A questão é, isto não é de facto um recuo do CDS depois das declarações de Paulo Portas? Boa noite. Não, isso não é verdade. O que acontece é que a taxa estava no documento como medida obrigatória. O CDS nunca aceitaria que essa taxa estivesse no documento como medida obrigatória e, portanto, o governo português, junto da Troika, sinalizou que não tinha condições para aprovar a sétima avaliação, o texto da sétima avaliação, com aquela medida como obrigatória. Eu lembro que essa medida constava da carta que foi escrita pelo Primeiro-Ministro já na semana passada, com um conjunto de medidas que se totalizavam mais do que os 4 mil milhões de euros que eram necessários neste momento. E, portanto, estava incluída desde esse momento. Portanto, o CDS não aceitou nenhuma inclusão, a inclusão já existia. O CDS falou a primeira vez depois dessa inclusão e disse que não aceitaria a medida e que era uma linha vermelha. E, portanto, não poderia ter aceito que ela ficasse como obrigatória. E, neste momento, a questão é muito simples. A medida está num documento com a Troika e há um compromisso do Governo de aplicar alternativas e não aplicar essa medida. E, portanto, juntando as duas coisas, não existirá essa medida. Mas não existe, nesta altura, a garantia do CDS de que esta medida não vai, de facto, ser aplicada. Que é essa existe aqui completamente, posso lhe dizer, tenho a profundíssima convicção, e posso lhe dizer isso com a certeza, de que essa medida não avançará por uma razão simples. Se um Governo se compromete a conseguir aplicar uma alternativa, em vez de aplicar essa medida, se não a aplicasse, falharia. E, portanto, será admitir o falhanço total do Governo e, portanto, o CDS empenhar-se-á para que o Governo não falhe e, portanto, a medida não seja aplicada. A expressão aqui só aplicada em último recurso, ou seja, não havendo qualquer tipo de alternativa. Essa expressão não consta. Essa expressão não consta. Há um elenco de medidas, há as obrigatórias e há as opcionais. E esta é opcional. O só último recurso faz parte de algo que foi posto a circular, que é falso, que tem objetivos claros, objetivos que eu vi, por exemplo, ou disseram-me, não vi, que o anterior Primeiro-Ministro aqui ontem defendeu, que têm a ver com pôr em causa o caráter de uma pessoa em concreto, que é o Presidente do CDS. Isso foi feito com base numa falsidade, o CDS não admitiu esta taxa em último recurso, não admitiu a hipótese de esta taxa vir a ser aplicada, pelo contrário, bateu-se, e é bom sabermos que o governo português, haja uma vez que o fez, disse à Troika que não estava em condições de assinar a sétima avaliação se esta medida constasse como obrigação. Incluir num documento enviado à Troika uma medida ou a referência a uma medida que não vai de facto ser aplicada? Infelizmente faz tanto sentido como muitas coisas que a Troika exige que se incluam. É preciso compreender que a Troika e as pessoas da Troika que fazem estas negociações são técnicos com uma flexibilidade praticamente inexistente. E, portanto, pessoas que têm esse tipo de perfil, retirarem de obrigatório para opcional é um avanço como mudar o mundo. E, portanto, não se consegue tudo de uma vez. O que é evidente é que na sexta-feira, com aquilo que a Troika queria impor a Portugal, havia 3,5 milhões de pensionistas que estavam na iminência de ter de pagar mais uma taxa em cima de tudo o que já têm de pagar neste momento. O que se conseguiu foi que, no final, essa medida fosse opcional e dependa única e exclusivamente do Governo de Portugal. E, portanto, neste momento, cabe ao Governo de Portugal evitar que ela algum dia seja aplicada, e volto a dizê-lo, a minha convicção profunda é que essa taxa nunca existirá. Em relação à questão de caráter, que foi gravíssima aquilo que se tentou fazer, o futuro responderá pelo caráter de quem disse que não deixava ultrapassar uma linha e no futuro não deixará ultrapassá-la. João Galamba, para o PS há aqui um recuo de Paulo Portas. Olhamos para aquilo que aconteceu de facto ontem e para as declarações do Ministro e líder do CDS na semana passada. É difícil perceber o que é que se passou ontem ou anteontem, é difícil perceber o que é que está a passar. Mas uma coisa é certa, há um governo do qual o CDS faz parte que inscreveu esta medida facultativa ou obrigatória num documento que aparentemente a Troika considera vinculativo do governo português. E a explicação que o CDS tem de dar é por carga d'água. É que permite que, eu já vou discutir depois esta falta de gosto da história do facultativo e do obrigatório. Agora, o que é absolutamente inaceitável, isto não é método de governar. Isto é, aliás, Nicolau Santos,
usou este fim de semana a expressão que eu subscrevo. Isto é terrorismo de Estado. O terrorismo não tem sobretudo como objetivo, como a palavra bem diz, aterrorizar as pessoas, lançar o pânico generalizado. Não é atingir este ou aquele lado, é sobretudo lançar o pânico generalizado e deixar as pessoas apavoradas. E foi isto que estas trapalhadas do CDS e do PSD nas últimas 2 semanas conseguiram. É absolutamente inaceitável. Isto não é forma de governar, ter uma conferência de imprensa numa sexta-feira. E o CDS não se pode descartar nem se pode afastar dessa comunicação. Quem falou ali foi o Primeiro-Ministro de Portugal, em nome do Governo, sobre um acordo, alegadamente, existente entre o Governo de Portugal e a Troika. 2 dias depois vem o Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que havia umas linhas vermelhas e um cisma grisalho, e que isso era absolutamente inaceitável. O que é absolutamente inaceitável é deixar o país e milhões de portugueses em suspenso, sem fazer a mais pequena ideia do que lhes vai acontecer. E, portanto, para um governo, e aqui incluo também o CDS, para um governo, CDS e PSD, que tanto falam de credibilidade e confiança, é absolutamente inaceitável a todos os títulos. Sociais, económicos, financeiros, pessoais, familiares, todos. É absolutamente inaceitável este triste espetáculo que se tem alongado nestas últimas 2 semanas. E eu não compro esta história do obrigatório e do facultativo. O que os documentos assinados pelo governo português com a Troika traduzem é um acordo do governo português com a Troika. E as medidas que lá estão são medidas a implementar. Porque esta história agora das medidas facultativas permite tudo. É tal o menu de medidas. Basicamente, atira-se medidas para o ar, aterrorizam-se, vários grupos de portugueses, neste caso, pensionistas, quer da Segurança Social, quer da Caixa Geral de Apresentações, em modalidades diferentes, e depois estamos aqui em suspenso, sem que se perceba muito bem o que é que vai acontecer, até que CDS e PSD resolvam os arrufos que devem ser resolvidos em privado. Porque um governo, se a característica que um governo tem de ter é unidade na ação. Um poder executivo dividido deixa de ser um poder executivo. E o governo detém o poder executivo. Não há aqui também uma atenuante. Isto é absolutamente inaceitável, isto é mesmo de uma enorme também uma gravidade. estratégia por parte do governo português para garantir a aprovação da 7ª avaliação, numa altura em que estão em causa 2 mil milhões de euros? Pois. O governo de Portugal tem a obrigação, antes de tudo, de ter unidade nas suas posições e depois negociar com a Troika o que é que surja o que é que saia dessa unidade. O que não pode fazer é lançar um pânico generalizado sobre um número muito significativo de portugueses e andarmos nesta parte gaga de conselhos de ministros intermináveis, de declarações incompreensíveis do deputado João Almeida, que está aqui à minha frente, ontem no Facebook, regozijava-se de dizer que conseguimos que a medida já não fosse obrigatória, fosse facultativa. João Almeida. Não fui eu que disse isso. Mas estava escrito na sua caixa de comentários que o CDS tinha conseguido que ela ficasse facultativa. Então deve ter visto uma fotografia com Photoshop, porque foi isso que eu li. Foi outro dirigente do CDS que disse isso, está enganado? Eu acho absolutamente incompreensível. O Governo tem a obrigação de negociar isto entre si e de apresentar, ter um discurso claro, que as pessoas percebam. Porque não se pode. Repara uma coisa, imagino que é um pensionista a quem é dito numa semana que podem cortar 10 ou não se sabe quanto da sua pensão. E depois vem outro ministro que diz que se calhar não é bem assim. Depois vem outro que diz que afinal é... Já viu o impacto que isto tem na vida das pessoas? Quer dizer, se há coisa que esta medida não gera, é confiança sobre ninguém, gera pânico e terror. E obviamente que isto é terrível. E não é para a confiança económica, é para a confiança no governo. Um governo pode fazer as medidas mais disparatadas, mas há uma coisa do qual não pode prescindir, que é da unidade do governo. O governo tem de ser não pode ser este mixórdia que mistura deputados a tentar esclarecer nas redes sociais, um ministro de Estado que diz uma coisa e depois, se calhar, não diz. Um primeiro-ministro que é desautorizado por um ministro de Estado. João Almeida, isto não é maneira de governar. Qual é a posição do CDS relativamente à retroatividade na convergência do sistema de pensões? Esta questão também ficou acautelada no Conselho de Ministros. Há uma posição clara? Não há sequer uma proposta sobre isso, mas eu tenho que dizer aqui que, relativamente a questões de confiança, o Partido Socialista é o último partido que pode falar dessa matéria em termos de pensões.
Porque se há coisa que os portugueses sabem, e sabem os portugueses que têm menos rendimentos, mais de 1 milhão de pensionistas que têm pensões mínimas em Portugal, sabem que foi o Partido Socialista que congelou essas pensões e congelou-as num memorando de entendimento e que foi este governo, por iniciativa do CDS, que descongelou essas pensões. Portanto, se queremos falar em confiança e falar claro com os pensionistas, e se queremos falar de terrorismo fez o Partido Socialista quando congelou as pensões mínimas sem ter qualquer sensibilidade social pelas pessoas que têm menores rendimentos em Portugal, que são os pensionistas das pensões mínimas sociais e rurais. O Partido Socialista, aí sim, fez terrorismo e congelou essas pensões. Já depois do Partido Socialista ter posto isso no memorando, e portanto isso desmente também o que o deputado João Galamba disse, de que o que está no memorando tem inevitavelmente que ser cumprido. Aquilo que o Partido Socialista pôs no memorando é que essas pensões ficavam congeladas. Aquilo que este governo conseguiu, por iniciativa do CDS, foi que essas pensões fossem descongeladas. As pessoas sabem, não precisa dizer que é falso, porque as pessoas sabem, as pessoas sabiam que as suas pensões estariam congeladas e sabem que este governo as descongelou. Essas pensões continuam descongeladas. Eu não vou poupar nas palavras. Isso é, não é espetáculo, não é espetáculo. João Almeida, se dizer que os portugueses já não têm paciência para isso. João Almeida. Continuando a responder à questão. Portanto, isso sim era terrorismo social. Eu volto a dizer. Vamos à questão inicial desta havia intervenção, 3 milhões e meio da posição do CDS relativamente à retroatividade na convergência dos sistemas de pensões. 3 milhões e meio de portugueses que estavam na iminência, e eu posso concordar que não se deve pôr 3 milhões e meio de portugueses na iminência de uma consequência destas, de uma coisa que ainda não é definitiva, posso concordar com isso, e isso é razoável, mas havia 3 milhões e meio de portugueses que, por vontade da Troika, estariam, neste momento, condenados a ter um corte nas suas pensões. E aquilo que é factual é que, neste momento, esses 3 milhões e meio de portugueses não estão condenados a isso, e posso dizê-lo e volto a dizê-lo que estou profundamente convicto que nunca terão esse corte nas pensões. E isso é indissociável da ação que o CDS teve neste momento, como é indissociável a ação do CDS no facto das pensões mínimas terem sido descongeladas. Portanto, em Portugal, há partidos que podem, com muita tranquilidade, falar daquilo que é o seu percurso e daquilo que têm feito em relação aos pensionistas em Portugal. E se há partidos que o podem fazer, o CDS é de certeza dos que o pode fazer com a maior tranquilidade. Primeiro é absolutamente mentira. É mentira que no memorando de entendimento tivesse o congelamento das pensões mínimas. É mentira. Isso é de rir. Mentira. Isso é de rir. E o CDS, e se há pessoa aqui que não tem, se há partido aqui que não tem legitimidade para falar de respeito pelos pensionistas, é um partido que enche a boca de justiça social, que enche a boca da defesa dos pensionistas e que descongelou uma parte como estava previsto, Descongelou como é que não estava congelado? Porque tinha sido congelado no ano anterior, no memorando, estava a descongelar as pensões mínimas. Só que o CDS nunca fala. No ano anterior, quem é que governava? A prestação social que mais reduz a pobreza dos idosos, que é o complemento solidário para idosos, foi cortado violentamente por este governo, por um ministro do CDS, em 40 euros por mês. As pensões mínimas. As pensões mínimas não são a prestação social que mais reduz, estavam congeladas antes. Não no EMOU, o memorando de entendimento descongelava. O João Almeida disse aqui que o memorando mantinha congelado. Isso é falso, mas mais grave que isso é o CDS encher a boca de proteção dos idosos quando atacou a prestação social que mais reduz a pobreza dos idosos, que o João Almeida sabe muito bem, que se chama, não é opiniões, são dados estatísticos, que a prestação, o país que mais reduziu a pobreza dos idosos foi Portugal por causa da prestação. Podemos discutir os méritos do complemento solidário para idosos. Mas eu queria voltar aqui à questão dos pensionistas e deste suposta defesa dos pensionistas. O CDS fez aqui uma escolha muito clara, que é por eleitoralismo, que é o CDS não está a defender os pensionistas. O CDS está a tentar, depois de ter defendido múltiplas causas ao longo dos anos e ter recuado em quase todas, esse é o discurso que foi tentado pôr a circular e que é falso. tentar agarrar-se àquilo que lhe resta, que são os reformados da Segurança Social, mas sobre os reformados da Caixa Geral de Aposentações, o CDS não... Caixa Geral de Aposentações também. E a convergência retroativa, para além de violar todos os princípios do Estado de Direito, a convergência das pensões existe na reforma da Lei de Base da Segurança Social por iniciativa do Governo que tem. Com a retroatividade. Mas eu também não falei de retroatividade. Mas é que o Primeiro-Ministro falou e aparentemente não falou de pensões a pagamento, não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Vamos ver qual é a proposta. A convergência da CGA com a Segurança Social para render 700 milhões de euros implica retroatividade. E a retroatividade, para além de violar todos os princípios da Constituição, viola a Constituição. Não viu nunca, nem a ninguém do CDS. Viola a Constituição. Mas tem mais. Tem mais. Este governo de CDS também assinou por baixo
de uma excentricidade, de uma das grandes novidades conceptuais deste governo, que é, nós tínhamos o horário zero, para alguns professores, continuavam a ganhar, agora temos o salário zero, que são funcionários públicos que vão para o quadro de mobilidade e ao fim de 18 meses de intensa requalificação, eu estou para ver o que será essa requalificação, ao fim de 18 meses ficam, mantêm o vínculo laboral, mas não recebem. Ou seja, isto é uma espécie, eu lembro-me eu não vi o CDS a criticar esta medida, o secretário de Estado do Emprego disse na Comissão de Orçamento e Finanças, em resposta a uma pergunta do deputado Pedro Silva Pereira, que o confrontou com isto e com a flagrante inconstitucionalidade da medida, o Sr. Secretário de Estado disse esta pérola que ninguém do CDS, o deputado João Almeida, estava na sala, rebateu, não estava, mas estavam, não estava nessa altura, mas estavam outros 2 ou 3 deputados do CDS, que disse assim, mas os senhores não têm nada para fazer, como é que vão ganhar? Isto é o trabalho à jorna. O seu trabalho, o seu salário mensal não depende de num mês fazer 53 peças ou 52. Tem um salário mensal. Pode eventualmente ter prémios por produtividade. Agora, o que ninguém lhe dirá, olha, este mês só fez uma peça e, portanto, lamentamos, cortamos o seu salário. João Almeida, voltamos a esta questão. É que tem sido centrada esta história da TSU sobre os pensionistas, mas as medidas que o CDS assinou e que aparentemente apoia são de uma gravidade que não é menor do que esta da TSU. João Almeida, voltamos a esta questão. Há pouco fez aqui uma precisão semântica. Reformas a pagamento é a expressão do Primeiro-Ministro. Ora, na prática, o que isto quer dizer são as reformas que estão já a ser pagas. Ora, isto não é uma forma de retroatividade. Não, porque as reformas que estão neste momento a ser pagas têm 2 componentes. Tem uma componente que é uma componente que foi constituída até 2005 e tem uma componente pós-2005 que tem um fator de sustentabilidade. Esse fator de sustentabilidade pode ser alterado sem haver retroatividade. Isso é muito claro do ponto de vista jurídico ou constitucional e, portanto, não está isso em causa. É verdade, e isso devemos ser frontais, que é difícil, apenas mexendo nesse fator de sustentabilidade, conseguir aquela receita que está ali exposta. Agora, sobre todas estas medidas, e é significativo que o deputado João Galamba... Mas o CDS está irredutível também nesta questão da retroatividade ou não? É significativo que o deputado João Galamba, quando estávamos a falar de pensões, já introduziu a questão da mobilidade. E eu vou à questão da mobilidade sem problema nenhum, mas é significativo isso mesmo, que todas estas medidas, como o CDS sempre disse, têm que ser discutidas na concertação social e, naturalmente, têm que ser ponderadas as questões de constitucionalidade. E, portanto, isso é muito claro. E não faz sentido nós estarmos já a presumir uma série de coisas sem conhecermos, em primeiro lugar, o desenho das medidas, em segundo lugar, essas medidas serem sujeitas à concertação social e poder-se melhorar o conteúdo das medidas e apurar também da sua constitucionalidade antes de as submeter, porque eu acho que é de todo desejável que não volte a suceder o que sucedeu nos 2 últimos anos, em que medidas aprovadas vieram a ser julgadas inconstitucionais e, naturalmente, que uma eventual retroatividade em pensões é uma matéria muito sensível do ponto de vista constitucional e que merecerá ou deve merecer a maior ponderação. É que a violação da retroatividade é o fim do Estado de Direito, do princípio da confiança e da lei. A lei para existir, para ser lei... Em teoria é exatamente não pode isso. Ser para ser lei, a lei tem de conferir um quadro de estabilidade e previsibilidade a um agente, seja ele uma empresa, uma família, seja ele quem quer que seja. Agora, não disse nada em contrário disso. Haver num documento assinado por este Governo, subscrito pelo CDS e apoiado pela Troika, que institui a retroatividade, não é verdade. Seja nas pensões, seja no que quer que seja, é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável. É falso. E se isso fosse verdade, e se fosse uma medida, consta do documento, e, portanto, acreditando no que diz o Governo e nos documentos que assina, se isso vier mesmo a acontecer, o que este Governo está a dizer é que, na opinião deste Governo, enquanto este Governo mandar no país, o cumprimento deste programa implica a violação de todos os princípios mais elementares do Estado de Direito. E essa é a razão, porque se este quadro do horror das últimas 2 semanas a se tornar prática governativa deste Governo, é mais um sinal de que este Governo tem de ser corrido o mais rapidamente possível em nome exatamente da preservação do regular funcionamento das instituições e do Estado de Direito. Porque isto é absolutamente... João Almeida. O João Almeida agora falou daqui num conjunto de medidas e disse é preciso conhecer o detalhe como é que isto vai ser feito. Com certeza. Isso tem que ser anunciado à cabeça. Como é que é possível um Conselho de Ministros
As medidas não foram deliberar medidas. Não medidas. deliberou. Haver documentos sobre essa medida. Deliberado. Cartas para a Troika com essas medidas. Como é que é possível um governo assinar medidas? Foi um volume financeiro para um conjunto de medidas. Não discutiu o desenho das medidas. Não discutiu o desenho das medidas. Mas como é que é possível isso acontecer? Como é que é possível? Claro que o compromisso. Discutir as medidas desculpa, como é que é possível? Sem ter Porque essas medidas, exatamente, Portugal é um Estado democrático. Portugal é um Estado democrático e um Estado de Direito. Estas medidas têm que constar de leis, têm que constar designadamente de um Orçamento de Estado. Essas leis e esse Orçamento de Estado têm que ser discutidos no Parlamento e só depois disso, e sujeitos até à fiscalização do Sr. Presidente da República, à promulgação do Sr. Presidente da República, eventualmente à fiscalização do Tribunal Constitucional, é que podem vigorar. Essa discussão não está feita. O que está feito é o comprometimento do Estado português com um conjunto de medidas e um determinado volume financeiro. E a partir de agora tem-se trabalhar a adaptação dessas medidas a esse volume financeiro. É essa a discussão que está em cima da mesa. Vai ser apresentado por Paulo Portas? Com certeza que essas não, porque essas já são compromissos assumidos previamente. Agora, podem aparecer das reuniões com os partidos. Eu espero que o Partido Socialista não ache que vá na quarta-feira discutir com o Governo outras coisas que não seja exatamente isto. Porque foi para isto que o Governo chamou os partidos. Para, tendo um determinado quadro, discutir agora com cada partido a aplicação de cada uma das soluções e o desenho de cada uma das soluções. É isso que neste momento está em causa. E, portanto, nós não alimentaremos discussões sobre desenhos que ainda não estão em cima da mesa. E contamos, e isso sempre dissemos, contamos com um debate em concertação social que seja um debate construtivo, que haja espaço para isso, e achamos que é da mais elementar prudência evitar novas questões de constitucionalidade como aquelas que aconteceram no passado. Mas o problema é que quase todas essas medidas que até agora foram apresentadas, e eu repito, não foram apresentadas o CDS apenas manifestou reservas quanto à chamada TSU dos pensionistas. Mas todas as outras são, na melhor das hipóteses, de duvidosa constitucionalidade. 3 milhões e meio de pensionistas. A convergência da CGA com a Segurança Social, se tiver retroatividade, é obviamente inconstitucional. Obviamente inconstitucional. A questão do quadro de mobilidade e do tal salário zero, em que as pessoas ficam com um vínculo, mas que vão tendo cada vez menos trabalho ou nenhum, e depois simplesmente o Estado deixa de lhes pagar. Portanto, todas estas medidas são flagrantemente inconstitucionais, já para não falar do efeito recessivo e contraproducente, já nem falo desse aspecto. Agora, do ponto de vista de respeito pelo Estado de Direito, tendo nós saído de uma decisão do Tribunal Constitucional, que pela segunda vez considera que um conjunto de normas de orçamentos são inconstitucionais, parece-me de uma enorme gravidade. Que depois desses dois exemplos, CDS e PSD insistam em esbarrar Vamos à de questão frente contra a Constituição. da convocação do Conselho de Estado por parte do Presidente da República para a próxima segunda-feira às 5 da tarde. De resto, como tinha anunciado Marcos Mendes já na semana passada, oficialmente a agenda diz que é para debater perspectivas da economia portuguesa pós-Troika. Não pode haver aqui também, enfim, algum desconforto em Belém relativamente a toda esta confusão política gerada em Portugal? Eu acho que nenhum de nós pode presumir que o Sr. Presidente da República convoca um Conselho de Estado com uma determinada agenda para discutir outra. Portanto, isso não fará qualquer sentido. Mas é possível haver um Conselho de Estado onde a atual situação não seja discutida e se não passe em frente para o período isso é uma leitura que tem o Sr. Presidente da República a fazer e não compete ao CDS, e muito menos pessoalmente, estar a emitir julgamentos sobre isso. Se o tema que motivou a convocação do Conselho de Estado é um tema relevante para o futuro de Portugal, eu considero que sim. Naturalmente que Portugal tem que ir discutindo, porque há várias questões em cima da mesa ainda sobre isso, como é que vai ser sustentável o nosso percurso a seguir, seja com que governo for. Eu acho que isso deve ser uma preocupação de todos, porque nós termos condições de sustentabilidade para o período pós-Troika é algo que nos preocupa a todos. Nós temos que ter um horizonte de crescimento económico, nós temos que saber como é que recuperamos emprego. Se o Sr. Presidente da República está preocupado com isso e quer discuti-lo em Conselho de Estado, eu acho que isso é positivo. João Galamba, como é que olha para esta convocatória do Conselho de Estado, para esta convocação? Tendo em conta aquilo que se passa no país hoje, no presente, durante Troika, não no pós-Troika, eu espero que o Sr. Presidente da República não tenha decidido encarar esta fase final do seu mandato como líder de um grupo de debate. Porque o Conselho de Estado não é para debater matérias hipotéticas quando nós estamos a viver no presente uma enorme crise política, uma enorme crise económica, uma enorme crise financeira e, na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas, uma crise no funcionamento, no regular funcionamento das instituições. Deste governo a céu aberto, em que se transporta para a praça pública aquilo que devem ser debates, independentemente do grau de violência e de oposição entre membros de uma coligação, a unidade do governo e as decisões que saem do Conselho de Ministros são do governo.
Não é aceitável que temos um governo a debater na praça pública. Até eu encaro isto com alguma estranheza. Por acaso existe em toda a Europa, João Galamba sabe que é assim, mas pronto. Ainda não conheço nesse exatamente sentido. os fundamentos, não sei se assim já toda foi a mesmo Europa. anunciado que vai ser... Perspectivas da economia portuguesa pós-Troika. Pois eu lamento que o Sr. Presidente da República se tenha constituído como líder de um grupo de debate. Acho estranho, no momento que vivemos hoje, que a pessoa que jurou a Constituição e que tem como principal papel garantir o regular funcionamento das instituições, que venha, que decida fingir que o presente não existe e se refugie num futuro de realidade duvidosa. Eu já agora queria só dizer aqui uma coisa, há bocado o João Almeida falou do... Isto é um ponto importante porque o CDS repete sempre isto. Eu queria só ler aqui, é muito rápido. Manter a suspensão das regras de indexação das pensões, exceto no que se refere às pensões mínimas. Indexação não é o congelamento. Está a ler outro ponto. Exceto no que se refere. Isso É é o fraude. ponto Peço imensa 129, a desculpa. linha Isso é 9 do MOU original. Isso é fraude, está a falar da indexação, não está a falar João do Almeida, congelamento. em 30 Isso segundos, é o fraude. ministro Marcos Guedes chamou hoje ao CDS o principal partido da oposição. Acha que foi apenas um lapso ou vê aqui alguma ironia por parte do ministro da Presidência? Por amor de Deus, no momento em que estamos, eu acho que as pessoas merecem debates mais profundos do que esse. Acho que isso é, obviamente, um lapso e não tem mais do que isso. Quem achar graça pode rir-se. Naturalmente que não tem qualquer outro interesse. Basta conhecer o Sr. Ministro da Presidência para saber que era incapaz sequer de fazer uma graça com uma coisa desse género. Mas eu, por acaso, acho que não é gafe, é pior que isso. Eu acho que é um erro. Porque o CDS pode querer fazer o que quiser. pelos vistos, sentiu-se afetado. O CDS não tem o direito. O CDS não tem o direito de ser um partido de oposição. A responsabilidade de estar num governo é estar num governo. E, portanto, ser responsável pelas boas e pelas más decisões. Esta tentativa do CDS de estar no governo sem assumir quaisquer custos fraude narrativa dessa participação de propósito, é que é absolutamente inaceitável. Portanto, o CDS não é nem pode ser um partido de oposição, é um partido de governo. João Almeida, João Galamba, obrigado por terem estado presentes em mais um Vice-Versa.